Olá, boa noite. Tá esperando aqui meu amigo Lúcio, Lúcio Lemos. Olha, pessoal, já tá entrando rápido aí. Nós estamos aguardando o Lúcio, viu, pessoal? Estamos aguardando aqui o Lúcio Lemos. O Lúcio, ele é proprietário do Laboratório Lemos, de Juiz de Fora. O Lúcio, ele vai entrar aqui agora. O pessoal está chegando. Nós estamos esperando entrar mais gente para a gente poder começar nosso Tudo debate aqui. bem? Oi, Lúcio, tudo bem? Como Tudo vai? jóia? Tudo bem? Boa noite. Como é que vai, Prazer em Roberto? falar com você. Igualmente, cara. Tudo Tá? jóia? Você está cada vez mais novo, não fica velho, não. Ou Já será que essa tô. câmera está ajudando? Tudo bem, cara? Boa noite, Tudo bem. pessoal. Boa noite. O pessoal está entrando aí, o pessoal está Tá, entrando assim maciçamente, viu? A sua legal. presença aí está sendo muito assim, muito importante, porque muita gente está interessada, né? Eu queria, aproveitando o tempo, eu vou pedir, nós vamos marcar aqui, são 20h33, Aham, nós temos que parar o vídeo antes de dar 1 hora, para não perder, sim. e, e aproveitando o seu, assim, né, a seu talento, aproveitando os seus conhecimentos, a gente vai focar realmente na questão do Covid, porque é o que está mais incomodando as pessoas, né? Uhum. Mas também, assim, se sobrar um tempinho, a gente dá uma palhinha sobre os exames de dengue também, a própria gripe, diagnóstico diferencial. E, e é claro, não pode deixar de falar dos seus exames de saliva, não é verdade? É engraçado, né? Fazendo uma live e não vou falar de saliva, de esteroide. Pois Olha é, é engraçado, né? Pois Como é é. que o Covid Então, muda o mundo. o Covid muda o mundo, né? Mas, assim, espero que seja uma mudança para melhor, apesar das Sim. perdas que teremos. Ô Lúcio, então é o seguinte, nós vamos nos apresentar aqui, porque muita gente está entrando aqui, muitos te conhecem, alguns me conhecem, mas assim, vamos nos apresentar, né? Eu, Sim. eu sou, eu sou o Roberto Carlos, eu sou hematologista e também sou médico integrativo e também dou minha contribuição, trabalho lá na Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente sou capitão médico e a gente está assim, atualmente eu estou no comitê de Covid aqui do município de Caratinga. Então, assim, esse é o motivo que a gente fica sempre muito ligado ao assunto, né? Uhum. E você, gostaria que você se apresentasse para o pessoal. O Júlio está entrando aí. Sei, Júlio, firmeza, hein? Se apresentasse para o pessoal, né? E esse Tá. trabalho também seu de pioneiro na área laboratorial no Brasil. Bom, meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo, sou especialista em análises clínicas, tá? Eu sou mestre em medicina veterinária, e a gente trabalha com análises clínicas há mais ou menos 43 anos, 44 anos, tá? Eu estou com 57 agora. Comecei com 14, Beleza. mais ou menos. Ô, Lúcio, E como é esse curso de pós-graduação? Fala dele também. isso, a gente foi convidado pelo doutor Efraim, né, para montar um curso de pós-graduação em exames laboratoriais na prática ortomolecular. Então, ia começar agora em junho, né, mas com tudo isso que está acontecendo, foi adiado um pouquinho, né? Vamos começar tudo de novo, né? Mas é para a gente falar sobre justamente de exames, né? E a interpretação de exames clássicos, né? Com a visão integrativa. Inclui os exames também, que são considerados exames integrativos, que poucos laboratórios fazem por aí no Brasil. Então, a gente trabalha com isso na prática, na verdade, tem mais ou menos uns 18 anos, né? Que a gente fez o primeiro encontro de medicina ortomolecular da Zona da Mata, aqui em Juiz de Fora. Daí que eu conheci Efraim nessa época. Ah, tá. Eu também estudei em Juiz de Fora aí, Lúcio. Eu fiz a medicina na faculdade aí da Juiz de Fora. Aí Sim, nós temos conhecimento aí com o doutor Marcelino, hematologista, a doutora sim, Daniela, conheço. Muito, né? muito gente boa. Legal. Fiquei com eles aí um tempão. Sim, Mas
Com você, o contato que eu tive com você foi lá na pós do Dr. Laí Ribeiro, eu sou da turma 5, Sim, né, da legal. turma 5, e eu achei interessante aquela abordagem dos exames de saliva. Tem muita gente aí, Lúcio, olha lá. Ah, Ah, o Geraldo, tem o Geraldo aí, tá te cumprimentando, tá? legal. Tem muita gente que está entrando na live aí que são colegas meus e seus, tá? Tá, Alguns legal. foram alunos meus, como eu fui seu aluno, e outros também são meus colegas. Então, nessa live aqui, nós temos pessoas assim diversificadas. Nós temos Ah, médicos, nós temos nutricionistas, mas nós temos também pessoas que são de outra área, que são de outras áreas, é área de direito, área de coisa que não é médico. Então, a certo, gente vai certo. falar dos exames, a Luísa da Uhum. pós-8. Então, nós vamos falar dos É, exames e, às vezes, a gente vai ter que falar com uma linguagem técnica, mas também traduzindo para uma linguagem mais acessível, mais comum. Entendeu? tranquilo. Ô, Lúcio, então, Sim. nós vamos falar aqui da Covid, focando na Covid. Eu estava revendo os dados agora. Uhum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já são 2 milhões e 600 mil infectados no mundo, 182 mil mortos, e só hoje 73 mil casos. E os Estados Unidos está como o epicentro, né, o local mais forte, mais atingido, com 800 mil infectados, 50 mil mortos. Né? Aham. No Brasil, só hoje 357 em 24 horas, mas não parece que é o pico não, entendeu? Uhum. Então, por que eu te chamei para fazer essa live? Você fez um áudio de 15 minutos. Raramente eu escuto um áudio de 15 minutos, quase ninguém escuta. Mas eu escutei seu áudio do começo ao fim, falando sobre exames. Eu falei, vamos falar com o Lúcio, então, sobre exames. Certo. Lúcio, me conta uma coisa. Você tem um laboratório lá em Juiz de Fora e já está fazendo os exames de RT-PCR, aquele do sábio nasal, e já está Aham. fazendo também os exames de sangue. É, você também teve a infecção pelo Covid também? Você falou que ia falar isso na Eu, live, por isso que eu estou tomando liberdade de tive, perguntar. eu tive. Bom, a gente montou os equipamentos, né? Na verdade, a gente já faz a parte de medicina ortomolecular, onde a gente já faz a parte genética há alguns anos. E quando começou o problema do Covid, nós já tínhamos os equipamentos e, obviamente, não tínhamos os reativos para exatamente as sondas, né? Para aqueles testes. Então, a gente pediu os testes, demorou um pouco para chegar. A gente pediu via Alemanha e via Estados Unidos. E quando chegou, a gente começou a validar os testes, né? Tudo que chega tem que ser validado. E nessa eu virei para a Isabela, que é a nossa geneticista, e falei assim, Isabela, faz o meu exame aqui. E eu não tinha sintoma, nada. Isso foi na quinta-feira passada, né? Há uma semana atrás. E aí fez eu, Aníbal, o meu sócio, né? A Isabela, que é a geneticista, e mais algumas pessoas. E de tarde ela virou para mim e falou assim, ô Lúcio, colhe outra amostra. Falei, eu sou de laboratório, né? Quando você pede para colher outra amostra é problema. Aí eu fui lá, colhi outra amostra. Ela fez e as duas positivas. Ou seja, eu tinha o vírus, né? A gente colhe em dois lugares, isso tem que ficar bem claro. São dois sítios a serem sempre colhidos. Narina e orofaringe. Se você colhe Uhum. só narina, você tem 60%, 40%, 50% de sensibilidade, é muito pouco. Então você tem que fazer a coleta no ato, nos dois sítios. Que aí você aumenta para 95% de sensibilidade, que é diferente de especificidade. Então, eu repeti e deu positivo. De imediato, eu procurei profissionais que me orientaram, porque apesar de não sentir nada, eu poderia vir a ter um problema logo depois, porque para algumas pessoas a coisa é muito rápida. Então eu fiz algumas coisas, como vitamina D, EV, né? Uhum. Eu fiz EV. ozônio retal, eu fiz Uhum. vitamina C, né? Desculpa, vitamina C, EV e vitamina D, gotinha, né? Já usava isso. Ômega 3, usei 12 gramas, cara, direto. E mais algumas coisas nesse sentido. E durante 3 dias eu fiz isso. Sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, fiz nova coleta
e ela se apresentou negativa. Mas como bom pesquisador, não confiei, segurei até hoje, fiquei isolado, e hoje nós colhemos mais um material na sexta de manhã, hoje de manhã, e já saiu o resultado, está negativo, está confirmando a negatividade. Esse protocolo que eu usei é um protocolo de um chinês, Richard Chen. Então, é um protocolo já usado lá, onde entra ozônio, vitamina C. Aconselho vocês a escutarem o Arturo, vou lembrar o nome daqui a pouco, é um colombiano que fala muito bem de vitamina C, e é bem interessante, tem uma live dele rodando ainda, se vocês procurarem, vocês vão achar, e ele fala exatamente a mesma coisa que esse chinês. Então, hoje, sem carga. Entendeu? Você tem 57, você falou? 55? 57. 57 anos. Mas você já é uma pessoa que se cuida, né? Já uma vez que você dá palestras, cursos na área de medicina integrativa, então você já tem esses conceitos de uma boa alimentação, né? Da importância do sono, da atividade física regular. Então você já tem uma imunidade boa. Então, assim, quantos dias você ficou positivo? Na verdade, eu fiquei sabendo que estava positivo na quinta-feira, e na segunda-feira, depois do tratamento, quando eu repeti, já mostrava negativo. Sua imunidade está ótima, né? Tem que lembrar que, por exemplo, a gente cuida de questões como intolerância alimentar, né? Isso gera problemas de glucose. Então, só um instantinho. Então, o que acontece? Se você tem uma mucosa predisposta a ter uma inflamação, você vai otimizar o problema com um vírus desse, por exemplo. Que a reprodução dele na área das narinas é muito, muito rápida. Entendi. Outro detalhe que Lúcio, a gente tem... Diga. Deixa eu direcionar aqui numa pergunta aqui. É o seguinte, explica para o pessoal, o RT-PCR, o RT-PCR é a coleta no nariz aí, na região nasal e na orofaringe. Isso. Qual é a data certa, o tempo certo de coletar esse exame? Olha, as pessoas falam muito do coronavírus questões pós-sintoma. Você tem sintoma 2 dias depois. Não é assim que funciona para o PCR. Você é capaz de detectar, né, o vírus a partir do 2º dia de contaminação. Então, se você teve contato com uma pessoa, você vai gerar vírus, e você, a partir do 2º dia, então você não tem que ter sintoma algum. E outro problema, 80% das pessoas têm o vírus, são transmissores e não tem sintoma algum. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito o exame, eu não ia saber que eu tinha. Iria continuar transmitindo, né? Transmitindo. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o pessoal que trabalha em torno de mim e fazer o PCR de todo mundo. Deu alguém positivo? Todo mundo negativo. Todo mundo negativo. Então, seja lá o que for, estava começando. Não era algo ainda que eu estava, né, tinha dado tempo de transmitir, né? E isso é um grande problema do vírus. Aí, quanto tempo você acha que dá para fazer esse RT-PCR? Assim, pelo que você falou, eu entendi que você começou a ter o sintoma, não tem que esperar muitos dias, já pode fazer. Né? Teve contato também, por exemplo, você é um profissional, um dentista, por exemplo, fez um tratamento e no dia seguinte o paciente te liga e fala que está com coronavírus. Você não está sentindo nada, mas você tem que fazer. Porque você já começa o seu tratamento preventivo. Nem é preventivo, né? Mas é antes de começar a sentir os sintomas. Né? Foi o que eu fiz. E até que eu estou te perguntando, porque uma coisa é o que está escrito na literatura. Eu tenho visto muitos trabalhos já desde dezembro que eu estou acompanhando o RAM. Mas outra coisa é o que você está vendo na prática, porque você está fazendo muitos exames lá. Então, até que dia que você acha ideal fazer o RT-PCR? Até que dia a partir dos sintomas? Deixa eu te falar, vou contar uma história que aí vai resumir isso aí. Um rapaz chega no laboratório
após passar 15 dias isolado em São Paulo, porque ele passou uma semana antes, tá, assistindo uma aula num curso com poucas pessoas, e tinha um professor do exterior, e esse professor apresentou sintomas durante a semana de aula, e no último dia da aula ele foi internado com Covid. Todos os alunos ficaram isolados esses 15 dias. Olha só quanto tempo foi se passando. Ele veio para casa, né? Ele veio para casa depois, com medo de infectar a família, ele foi para um flat em Juiz de Fora mesmo. Mas a namorada foi ficar com ele. No dia seguinte, eles foram fazer exame. Ela deu negativo. Ele deu positivo ainda, 15 dias após. 15 dias depois? Que isso? De quarentena, 15 dias depois do isolamento. Foram para um local isolado e ficaram. Após uma semana, a menina repetiu o exame dela, positivou. Ou seja, ele tinha mais de 15 dias e infectou a menina. Uhum. E eles começaram esse tratamento mesmo que o meu. Fizeram o exame ontem, negativo. Entendeu? Negativou. Mas o importante dessa história toda, se foi autolimitada, não estou entrando no mérito do tratamento em si, mas olha o tempo que o sujeito ficou transmitindo, 30 dias. E aí surgiram outros relatos de outras pessoas que estão fazendo exames e a gente descobre 25, 20 dias, 30 dias, 35 dias e ainda tem o vírus. Tá? Aí só para clarear, não é resíduo de vírus. A melhor pessoa para explicar isso seria a nossa geneticista, mas ela já me explicou o que acontece. Você, para detectar, você está detectando a partícula. Ela é vírus, não é restinho de vírus. Né? Não é uma contaminação, porque ainda tinha um pouco de vírus no sujeito. Para você fazer esse exame, ele tem que replicar dentro do equipamento, tá? Grosseiramente falando. Ele tem que se reproduzir dentro do... Mais ou menos isso que acontece. Então, precisa ser uma partícula viável. Tá? Uhum. Então, é vírus mesmo. A gente não sabe nada sobre esse vírus, na verdade. Então, o sujeito tinha contato, ficou 14 dias separado, pode liberar? Eu tenho meu medo disso aí. Então, isso aí coloca em xeque a questão da quarentena. Mas, na verdade, o objetivo desses tratamentos todos a nível de saúde pública é simplesmente reduzir o pico, achatar a curva, Sim, né? Porque sim. já se sabe que, pelo menos assim, mais de 70% da população, uma hora ou outra, vai ser acometida por Covid, vai ser infectada. Uhum. E até tem um trabalho aqui também, já tinha sido em Wuhan, acompanhei muito Wuhan, e foi validado pela OMS. Então, 56 mil pacientes. Aí é o que você falou mesmo. 80% dos infectados só tiveram sintomas leves, né? Febre, tosse. 14% tiveram esses sintomas assim mais severos, com dificuldade de respirar e falta de ar. 6% é que foram para insuficiência respiratória, que é choque seco, falência, etc. E tal. O pessoal confunde um pouco, porque, por exemplo, peraí, se 80% 80% não tem quase nada, igual o seu caso, você não teve nada, sintoma nenhum, né? Nada. Então, quer dizer que não precisa de quarentena, quer dizer que não precisa de isolamento Não. social? Não, não é bem assim. Não. E assim como tem Precisa. você que é fortão, É forte pra caramba, magrelo. vitaminado, suplementado aí pela nossa medicina aí, tem também as pessoas que têm diabetes, tem as pessoas que são idosas, tem asma, tem baixa imunidade, doença autoimune, aí enquadra aí, ó, nesses 6%, aí sim é que enquadra no respirador e tem as formas graves. Você deve ter assistido a live do Dr. Laí também semana passada. Sim. E ele sempre tem as classificações dele, né? Ele cria uma classificação própria que é para ajudar, para facilitar. Colocou, ó, quem passar da primeira semana doente é o que vai se agravar. Né? Então, a forma grave é aquela que passou rapidinho, igual a sua,
e por causa da sua imunidade era muito boa, e a forma grave é aquela que vai prolongando, passa de uma semana. Vai E também, piorando. assim, né, vai para a semana. Então, mas em regra geral, Lúcio, esse caso que você falou aí foi um caso que prolongou muito, você está vendo alguns casos prolongados. Mas em regra geral, se nós, assim, para nós colegas médicos, você fala assim, se o cara tem sintomas de gripais, eu não sei se é gripe, eu não sei se é resfriado, não sei se é Covid, você aconselha a gente fazer o RT-PCR até quantos dias? Dos Olha, sintomas. então, dos sintomas, você não deve passar. Até mais ou menos 25 dias você tem como fazer isso com presença de vírus tranquilo. Isso aí, isso aí a gente está vendo acontecer. O que aconteceu? Como demorou muito tempo para conseguir colocar todos os equipamentos em funcionamento aqui, até foi rápido, né? Se a gente for ver que tem estado que nem conseguiu fazer isso ainda, existiam pacientes que estavam internados, a gente faz exames para o HU, por exemplo, e a gente fez com bastante dias de sintoma. Muitos dias após. Eles já estavam internados como suspeitos, né? Então foi pego também. Então não tem um limite nisso aí. Né? Vai depender de cada paciente, da replicação e do tratamento que ele está recebendo. Né? Entendi. Olha, isso aí é o seguinte, então dá para entender que não dá para fugir da pandemia, né? O que a gente está fazendo é só frear a velocidade dela. Frear. Né? Eu acho que o que precisa ser olhado é o seguinte: se o paciente tem uma sintomatologia que lembra isso, faz o exame, faz o RT. Ele está infectante, faz do entorno dele, dos parentes, de quem trabalha com ele. É mais ou menos o que fizeram na Coreia do Sul, né? Então você vai conseguindo rastrear, porque quando você faz um exame de anticorpo, você está sempre atrás da história. Quando você faz um PCR, você está ao lado. Você descobre quem está. Quem esteve, vai ser uma história para depois. Para a epidemiologia, é ótimo. Mas para o que vocês estão tentando fazer na linha de frente, vocês têm que detectar onde está o inimigo, que é o vírus, onde é que ele está, quem que ele está usando. Então, eu tenho também os exames de anticorpos, mas a gente não tem aqui um exame de sangue muito importante, que seria os antígenos. A gente tem anticorpo. O antígeno é antes ainda do anticorpo. Então, como não tem o antígeno, o ideal é fazer o PCR mesmo. E não é por questão de custo, porque hoje ele é quase o mesmo preço do exame de sangue. E fora que a ANS obriga os convênios a pagar. Se eles estão pagando ou não é outra questão. Mas, por exemplo, a Polícia Militar já fez contrato com a gente, porque está no rol da ANS. A MAGES, Associação dos Magistrados, também já fez. O IPSENG já entrou em contato. Então, os convênios podem se mexer, conversar com os laboratórios e faz um aditivo contratual. E aí sim, vocês vão ter arma na mão. Inclusive, saiu ontem uma nota lá do OMS regulamentando a obrigatoriedade dos convênios a pagarem os exames de Covid. Exatamente. Isso aí já tem um tempo. Acho que foi em 12 de março que foi assinado pela ANS. O governo já tinha antecipado isso aí. Entendi. Então, a arma é a PCR. O Ministério da Saúde muda as regras toda hora, todo dia, né? De quando vai fazer exame, quando não vai. Então, o Ministério da Saúde, ele coleta lá pela FUNED só os pacientes internados com suspeita de Covid. Ou me parece que, dependendo do município, o paciente com sintomas, mas que esteja também em domicílio, que seja realmente, seja muito suspeito, né? E não faz essa triagem aí que você está falando, que seria o ideal, realmente para mapear a doença com o RT-PCR, que é pesquisando o próprio vírus, até no assintomático. Exatamente. Quem fez isso foi Taiwan que fez isso, né? Esse sistema aí. Foi a Coreia do Sul. Acho que Taiwan fez também. Taiwan também fez, mas... Então, aí a outra opção. Se eu não tiver possibilidade de usar o RT-PCR, é claro que eu vou estar atrasado aí uns 5 dias. Você já sabe que eu vou perguntar, né? O que você acha do IgM para a Covid e o IgG? Eu sei que é um pouco atrasado, mas nós estamos no Brasil, é pandemia.
e É. não consegue coletar de todo mundo. Quem não tem, por exemplo, quem não tem convênio, quem não tem condições, entendeu? Bom, lembrando, toda vez que você pesquisa um anticorpo, você está quase que vendo a história do vírus, né? Vamos ver isso. E você tem a imunoglobulina G, a N e a A. A imunoglobulina A, ela é precoce em relação às outras duas. Então, você pesquisando anticorpo IgA para a COVID, né? Ou para SARS-2, na verdade, você está pesquisando o vírus, você tem você adianta com precocidade essa questão. Então você vai colher o sangue e porque toda vez que você fala anticorpo é após sintoma, né? A maioria das pessoas vão fazer e só vão detectar após sintoma. Aí fala-se assim, a IgM é precoce, doença aguda. Ela começa com 6, 7 dias e é doença aguda. Não é bem assim. Ela pode começar com 15 dias, depende da imunidade do sujeito. Depende da carga viral, como é que começou isso. Tá? Depende de interferon do cara. E aí, você imagina quando você pega um exame também de IgM positivo e acha que aquilo ali é agudo. Ó, tá agora. Isso a gente aprendeu em livro. Mas IgM não marca só a doença aguda, ela pode ser residual. Há muito tempo atrás, quando começou-se a desenvolver IgM para rubéola, houve muito problema com grávidas com IgM positivo, tendo aborto, muito tempo atrás, até prescreveu. IgM positivo, e na verdade ela tinha tido a rubéola bem antes da gravidez. Só que ela ainda carregava IgM no corpo dela. Isso é muito comum. Isso acontece com a toxoplasmose também, né? A IgM, exatamente. Então, para você saber se a doença é ativa, lógico, está com sintoma ali, e mais IgM positivo, tudo bem. Mas o sujeito que não tem sintoma, você falar que a IgM está marcando uma doença ativa naquele momento, é perigoso. Entendeu? Então você vai isolar o cara, por exemplo, e ele já passou por tudo. E nem sempre ele desenvolve IgG. Não é regra matemática. Quem tem IgM vai virar IgG. Eu já vacinei para febre amarela há 10 anos atrás para andar no mato e fui dosar com 5 e não tinha nenhum anticorpo contra a febre amarela. Então, tem pessoas que não vão desenvolver. Tá? Não é regra. Né? E, às vezes, o que mais acontece é a IgA, porque a IgA é de mucosa, tá? E é precoce. Então, talvez a IgA fosse o marcador mais precoce da história. Tá bom? E, tirando isso, também você pode ter uma IgG precoce. Ela pode aparecer quase que junto com a IgM. Então, também não dá para dizer, deu IgG positivo, essa doença foi do passado e você agora é uma pessoa que está imune. Pode não ser, ela pode estar com problema. Entendeu? Entendi. Então, é como eu falo. Porque tem muitas cidades que receberam aí esses testes chamados teste rápido. Aí eu não sei te dizer se você já está rindo aí, né? Eu não sei te dizer se esse teste rápido que essas pessoas estão falando, se é esse IgG e IgM, que já ajuda muito, tá? No meu ponto de vista, considerando a situação, né, do Brasil, já ajuda muito. Agora, será que o teste rápido que eles estão falando é o imunocromatográfico? Até tem um apelido aí de sabonetinho no laboratório, não é isso? Isso. Bom, vamos começar esclarecendo uma coisa. O fato de ser imunocromatográfico, sabonetinho, teste rápido, não significa que seja um teste ruim. Nós temos aí o HIV, que é um teste rápido e funciona muito bem. Nós temos o dengue, o NS1, que também tem teste rápido e funciona muito bem. A questão é que todos dois passaram pelo crivo da Anvisa por quase 2 anos de averiguação do que se estava escrito na bula era real. Nós estamos em guerra. Estando em guerra, foi aprovado de uma forma mais rápida. Ou seja, o fabricante autodeclarou que tem 80%, 90% de sensibilidade e especificidade. A Anvisa não vai ficar barrando uma coisa em tempos de guerra. Então, deu um registro provisório para mais ou menos 15 testes. O problema é que logo depois da importação, começou o problema na Europa.
onde a Espanha começou a falar que os testes tinham 30% de sensibilidade. Rapaz, um teste de triagem com 30% de sensibilidade é melhor jogar cara ou coroa, que dá 50% de probabilidade. Então, um teste para triagem com 30% de sensibilidade é muito ruim. Um teste para triagem significa que é um teste que vai pegar uma população e quem der positivo você vai confirmar. Igual HIV. HIV não é assim? Você faz os testes, deu positivo, vamos confirmar por PCR ou por Western blot. É outro papo. Então ele erra mais para positivo do que para negativo. Tem que ser assim. Apareceu alguma coisa parecida com aquele anticorpo, ele erra um pouquinho para mais. Tanta gente faz HIV ELISA e depois repete está negativo. Isso. Né? Esse teste está acontecendo ao contrário. Ele está negativando em gente positivo. Quando isso começou quando começou a acontecer isso, exato, a China ela foi verificar quem estava exportando. Dos 30 fornecedores, fabricantes, só 4 ou 5 tinham registro interno na China. Ou seja, só 4 ou 5 podiam vender para a própria China, o resto nem podia vender. Porque não tinha conseguido registro ainda, gente. Isso é o perigo da história. Mas só que já tinha vindo para cá. Esse é o problema. Então não é porque é imunocromatográfico, é porque é ruim mesmo. Esse que está aí é ruim. Tem que esperar agora fazer as avaliações. Né? E como que quem vai comprar, por exemplo, que tem hospitais, tem cidades que às vezes as prefeituras estão comprando por conta própria, para fugir daquela regra do Ministério da Saúde, porque vem poucos exames, entendeu? Do RT-PCR. Então tem cidades que estão comprando, né, para complementar aí esse combate aí ao Covid-19. E como que você, na prática, como que a pessoa que está comprando, ela vai saber identificar se aquele teste ele realmente é bom ou não? Ó, primeira coisa que tem que fazer quando você for comprar um teste desse, teste rápido, é pedir o certificado de registro da China. Se tiver o certificado de registro da China, do FDA deles, legal. Ele é averiguado pelo órgão de registro de lá. Agora, eu tenho o FDA, eu tenho... Não adianta. Pede da China. Tem 4 ou 5 assim, não sei dizer o nome deles, mas tem 4 ou 5 assim. É só pedir pro cara, eu quero o registro da China. Eu tenho da Anvisa, não interessa, eu quero da China. Porque esse da Anvisa é por 180 dias. Eu estou achando que eles vão tirar depois, não vão querer mais, porque já está dando problema. Entende? Agora, as cidades, elas têm condição de ter, em um laboratório da cidade, um equipamento de quimiluminescência, de enzima imunissaio, de FIA, que são equipamentos que já estão no mercado de imunologia há muitos anos. Não é quem começou agora por oportunismo. Então, tem da Alemanha, tem dos Estados Unidos, tem da França. Pô, faz um comodato, vai fazer muito exame, o cara vai te dar a máquina e colocar o teste lá dentro. Então, não precisa comprar uma coisa que está agora em xeque, porque já existe registrado os outros de quimiluminescência, existem vários outros, né? É só entrar lá nos fornecedores, a própria prefeitura pode fazer isso. E coloca o equipamento lá, que são equipamentos automatizados, ou seja, não precisa de mão de obra especializada naquele assunto. Um técnico laboratório, um farmacêutico, um biomédico, resolve tranquilo aquilo. Não precisa correr tanto risco. E se bobear, está pagando o mesmo preço. Teste rápido é tudo, menos rápido. Ele não é precoce. Ele te dá um resultado rápido, mas não é precoce. Entendeu? Entendi. Confundem muito essa questão do IgG e IgM com o imunocromatográfico, aí eles começam a falar que tudo é rápido, entendeu? Exatamente. Que tudo é rápido. Então a IgG e IgM, ela tem esses equipamentos. Você faz IgG e IgM em vários equipamentos automatizados. Só que assim, leva 3 horas, 2 horas. Olha só a comparação. Um equipamento de imunologia leva 3, 4 horas para liberar um resultado de IgG e IgM. Um sabonetinho, teste rápido, 10 minutos.
Que tecnologias são essas? O outro é quantitativo. Você consegue perceber o quanto de anticorpo o sujeito tem. O outro fala assim, positivo e negativo. Se é 10 ou se é 1000, você não sabe, é positivo ou negativo. Então, quando você tem a carga de anticorpo, você também pode perceber, o cutoff é importante. Uma IgM positiva alta, mais provável de ser uma doença em curso. Uma IgM positiva baixa, foi passada. Olha só como é que vocês vão tendo mais instrumentos para trabalhar em cima disso. Beleza. E não é caro, dá para trabalhar. Clinicamente, foi considerada lá né, pelo Ministério da Saúde, está todo mundo seguindo, que é o órgão máximo, a síndrome viral, síndrome gripal, né? Uhum. Então, é o seguinte, na abordagem de um paciente, se ele está com sintomas, aí eu até fiz um e-book depois, eu mando para você, se você quiser uma sugestão também, os sintomas maiores, como febre e tosse seca, né? Aí estão realmente sintomas que pendem mais por lado da Covid. Aí se o cara tem, por exemplo, espirros, obstrução nasal, outros sintomas, ou vão ser de lado de resfriado ou de gripe. Mas você acha válido, ou seja, a primeira coisa, todos os sintomas gripais, que a Covid realmente ela se confunde com a gripe comum. Sim. Ela, na verdade, é um resfriado, né? Só que é um resfriado, digamos assim, maligno, um resfriado grave. É igual a H1N1, né, que é a gripe espanhola, e hoje todo mundo tem as pessoas têm H1N1, mas tem vacina, e não tem a gravidade que tinha na gripe espanhola. Então, alguns casos confundem com a gripe, né? Alguns casos. Você acha válido também complementar, fez o RT-PCR, né, deu negativo, aí fazer alguns dias depois... Fazer um H1N1, fazer um painel de gripe, né? Exato. Um painel de vírus. Painel de vírus. O problema é que sim, vai aumentar muito o custo, que já está sendo ruim de fazer o RT-PCR. É verdade. Eu partiria direto com o RT-PCR. As prefeituras deveriam procurar laboratórios das suas regiões próximas, fazer consórcio, né? Porque isso não vai acabar agora. Então tem que se organizar nesse sentido e tentar ser o mais rápido possível. A questão, ser rápido na questão do RT-PCR, não é só pela rapidez de salvar uma pessoa. Se você não for rápido para fazer o exame, ele se perde, ele vai dar um falso negativo. Ele tem que estar na bancada do laboratório em 48 horas. Senão aquele RNA que estava ali, ele começa a se degradar, e aquilo que você quer que aconteça, que é a replicação do equipamento, ele não ocorre mais. E aí você tem indeterminados e negativos, falsos. Entende? E qual o tempo, qual a temperatura de transporte? A temperatura é em gelo, não pode congelar. Não é congelado. Você coloca em isopor com gelo. Chegando em 48 horas no laboratório, dizem 72, mas a gente gosta dos 48. 48 horas no laboratório, aí vai ser extraído o RNA, que é a primeira fase. E aí sim você pode guardar congelado. E é o que acontece na maioria dos lugares, que tem fila para fazer. O problema está só nessa fase. Colheu, extraiu. Você tem que extrair com rapidez. Né? Então, isso aí é um dos grandes problemas para você ter um falso negativo. Porque falso positivo é quase que impossível de acontecer. Você está pesquisando replicação. Tá? Só se você trocar a amostra. Mas para isso que existe controle positivo, controle negativo, boas práticas laboratoriais, para você evitar isso aí. Mas, na verdade, o falso positivo nesse tipo de teste, que já não é o que acontece quando você faz anticorpo, porque você pode ter uma reação cruzada com uma outra doença. Estava acontecendo problema com dengue, por exemplo. Estava dando positivo porque a pessoa tinha dengue e não era Covid e estava dando positivo. Então, tem que tomar cuidado nesse ponto. Mas o PCR não aconteceria isso. Então, eu não faria os outros. Eu trabalharia direto no ponto. É Covid ou não é? Entendeu? Para poder ser mais rápido. Exame padrão ouro definido para Covid, realmente o RT-PCR.
Porque na Vai verdade é quebrando assim. galho, né? Não, deixa eu te falar, a definição de padrão ouro para exame é de outra forma. O padrão ouro para clínica é o RT-PCR. Mas o RT-PCR não pode ser comparado com o anticorpo. Primeiro que são pesquisas diferentes e materiais diferentes. Agora, o padrão ouro para anticorpo ainda não foi bem definido. Porque é diferente de você fazer padrão ouro para toxoplasmose. É imunofluorescência. Ninguém faz mais imunofluorescência. Ela serve para padronizar os outros testes. Se aqueles testes têm correlação com ela, ótimo. Mas o padrão ouro ainda, se é enzima imunissário, se é químio, se é imunofluorescência, se é ELFA, se é ELISA, ainda não se sabe. Né? Mas o padrão ouro no diagnóstico, clinicamente falando, que é o lado de vocês, é o PCR mesmo, é o RT-PCR. Agora, qual vai ser o melhor de sangue, não sei dizer ainda. Agora, a grande importância de pesquisar realmente a presença do vírus é que o Covid ele é diferente, por exemplo, do Ebola. Por que o Ebola ficou lá e não espalhou para o mundo afora, não virou pandemia? Porque o cara só transmitia quando ele já estava sintomático. Né? A infectividade dele, desse caso, era baixa. O H1N1 também, ele realmente disseminou para o mundo afora, mas ele transmite mais quando ele está sintomático, com sintomas, ter sintomas. A doença estabelecida. Já o Covid não. Você, por exemplo, que não tinha sintomas, já poderia estar transmitindo. Então, a presença do vírus ela é importante para proteger a nossa família, proteger os nossos amigos, nossos clientes, nossos pacientes, e também evitar esse chamado aí de pico, né? Evitar que todo mundo pegue a doença de uma vez. Sim, exatamente. Porque muita gente realmente... Está tendo muita dengue ultimamente. Nós estamos falando também de Covid, mas, por exemplo, estou tendo que fazer diagnóstico diferencial de dengue, porque no começo tudo parece com Covid agora. Eu nunca vi um negócio desse. Juntamente com o Covid, é bom, já que os sintomas muitas vezes são nos primeiros dias, as pessoas se assustam, vão logo ao médico. Aí você pede um exame de dengue, IgG e IgM. Está errado. Você tem que pedir o NS1 para dengue, o antígeno. Até 7 dias de sintomas, não se faz dengue, IgG e IgM. Vai dar falso negativo. Porque ele ainda não gerou os anticorpos. Você pede o NS1, convênio paga. NS1 para dengue. O NS1 pesquisa o antígeno, né? É a mesma ideia do RT-PCR do Covid. Exatamente. Não é Só que ali está pesquisando o antígeno, que é mais precoce. Entende? Que é o meu sonho com o Covid. Pesquisar o antígeno também. Aí esquecer a questão de IgG e IgM. Você está no início, né? É importante, as secretarias de saúde, as cidades, as vigilâncias sanitárias são muito focadas no Covid, assim, a gente sabe que é necessário, mas a população precisa ficar realmente focada nos casos de dengue, porque aqui na minha cidade, por exemplo, em Caratinga, Covid não tem nenhum caso confirmado, nenhum, 0 até agora. Mas tem a limitação do Ministério da Saúde, que só faz exame de paciente que tem sintomas ou que está internado, entendeu? Pois é. E, perdeu além uma do grande mais, chance. Perde uma grande chance de cercar. Não tem doente, mas pode ter pessoa circulante. Exatamente. Que vão levar que vão adoecer pessoas que não poderiam ser adoecidas, né? Porque não dá para fazer o isolamento de alguém que você não sabe se realmente ele está contaminado. Exatamente. Mas também tem que preocupar com a dengue, porque a gente tem visto muitos casos de dengue, e a dengue também, ela tem sua gravidade, é muito grave, porém o diagnóstico já é mais fácil, o laboratório aí bem estabelecido, né? Sim. Ô, Lúcio, aqui tem muito profissional aqui de saúde junto com a gente aqui, então assim, seu laboratório em Juiz de Fora, você falou, né? A máquina é uma máquina muito cara, não é simplesmente uma maquininha pequenininha, não, é uma máquina que você já tinha investido para outras coisas também, né? Sim, eu não colocaria essa máquina só para o Covid. Ela já está aqui por outra situação. Tá.
Então, assim, quem tiver paciente que queira mandar para você lá, depois faz o contato com o seu departamento comercial Sim, lá, o sim. laboratório Lemos, né? Mas aí, só uma pergunta, assim, a parte comercial não é com você, não vou te perguntar preço nem nada. Aham. Faz também por alguns convênios lá também? Ou só Então, mesmo? hoje nós estamos fazendo pela Polícia Militar, pela Magis. E agora, hoje, o IPSEG entrou em contato, deve resolver isso semana que vem. Entendi. A Polícia Militar, eu tinha ligado para você há uma semana atrás, aí já o Sim, pessoal já lá do resolveu. IPSM lá ligou também, já acertou tudo, então. Já está resolvendo. Já. Ah, Tá bacana. ficando. Então, eu já posso mandar meus pacientes para você, então, os da Pode. Polícia Inclusive, Militar, por você exemplo? pode criar um espaço na sua clínica para enviar o material. A gente tem pessoas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e eles encaminham para a gente. E quando são locais que tem muita gente, por exemplo, uma fábrica, um asilo, a gente manda uma equipe fazer a coleta, paramentada para fazer a coleta. É só entrar em contato com a gente. A gente tem capacidade de realizar 600 exames dia, Nossa, que capacidade de isso. laboratório. 600 exames Então, dia. então nós vamos ter que fazer esse exame aí, ó, para ajudar também a saúde pública, Sim, né? A gente sabe que tem pessoas que têm condições, os planos de saúde também têm a responsabilidade sobre isso, sim. e vamos deixar a parte do governo, a parte da saúde pública, só para as pessoas que realmente não têm condições, né? Tá super lotado, né? É uma Os situação de laboratórios guerra. estão. O laboratório da FUNED, por exemplo, que é do governo aí, Sim, eles só coletam, igual eu disse, só de pessoas internadas com suspeita de Covid, e perde a oportunidade de fazer esse cerco de maneira mais adequada. Ô, Lúcio, sim. fiquei muito satisfeito, viu? Eu sabia que o nível ia ser muito alto, né? Que Mas bom. assim, todo mundo já tem. O bom do brasileiro é o seguinte: na seleção brasileira, ninguém é técnico, mas todo mundo escala os jogadores. Covid também tá a mesma coisa. Ninguém é médico, ninguém é biólogo, ninguém é bioquímico, mas todo mundo já está entendendo de Covid. Então, todo Sim. mundo está Que querendo bom, né? saber mesmo. Que Isso bom, é que bom, ótimo. que bom. Perfeito, né? Discutir Perfeito. muito o assunto. Pois é, muito obrigado. Eu gostaria Igualmente. de ver com você se você tem alguma consideração que você acha importante para a gente Tá. finalizar essa live e Eu- agradecer o pessoal aqui. É, nós vamos fazer de novo na sexta-feira, nós teremos uma outra live às 20h30, vamos ver qual é o tema. Então, eu gostaria de deixar a recomendação final aí para você, para fazer esse fechamento. É bom, todo mundo fala muito de anticorpo, muito do PCR em si, mas toda vez que você pensar em doença, você tem um primeiro momento, que é a nossa imunidade inata. E essa imunidade inata vai depender muito de como a gente tratou o nosso corpo até agora. Então, por exemplo, se você tem condições de criar uma barreira natural sua, né, você consegue criar um terreno biológico, criar todo um processo que vai barrerar isso aí. Né? Então, como você falou, a maioria das pessoas tem uma comorbidade. Então, quer dizer, não é que ela tratou mal, ou ela foi mal orientada, ou ela acabou ficando com diabetes, ou ela ficou hipertensa, e que vai e toma vários medicamentos, usa automedicação. Então, quer dizer, se você primeiro se prepara, se você tem um corpo que segura um pouco a onda, você vai usar alguns outros artifícios, como foi o que eu fiz, né, que foi a vitamina C, a vitamina D, né, que foi o próprio ozônio, e fortalece essa imunidade inata. Então, o que é a imunidade inata vai ter, por exemplo, interferon, como eu já falei, a IgA secretória, né, que não é a IgA do Covid, é a sua IgA secretória que te protege mucosa. Então, se você está com porta aberta, minimiza esse problema. Diminui o potencial virulento de quem está te atacando. Porque não é possível, né? As pessoas não são uma muito melhor do que a outra. É porque a condição que ela coloca o corpo dela favorece, ou para pior, ou para melhor. Então, não ficar pensando muito, eu quero ter um anticorpo. Eu não sei nem se eu vou formar anticorpo. Eu tive contato, eu tive o vírus, mas a minha barreira imune
inata deu um jeito, mas as questões que eu utilizei de tratamento, que todo mundo pode pegar aí, que é o que está rolando. Ah, hidróxido estava lá guardada? Estava lá guardadinha. Se eu tivesse sintoma, eu ia começar a usar com a azitromicina. Mas não precisei. Não vou usar o negócio antes. Para quê? Né? Então, essa que é o meu recado. Cuide do corpo, porque vem mais coisa por aí. Essa aí não é a primeira nem a última. Vem mais coisa. O tempo todo tem vírus, tem bactéria te atacando. Então, Esse já é o disso. 7º coronavírus. Esse já é o 7º coronavírus que ataca os humanos. Então, esse não vai ser o último. E também não só o corona, terão outros, né? E lembrando também, né, lembrando também, Lúcio, que não adianta você adquirir imunidade para esse vírus, porque ele é um vírus de RNA, então ele tem muito erro genético, de mutação, e não tem DNA para corrigir. Então, provavelmente ele muda. Já tem 2 tipos. Verdade. Né? Verdade. Tá certo? Muito obrigado, meu amigo. Muito Depois obrigado. nós vamos conversar mais, viu? Faremos outras lives com outros assuntos. Muito obrigado para você. Espero que o pessoal aqui tenha gostado. Compartilhe, entra no nosso lá Instagram, e WhatsApp, YouTube. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.